Muita gente gosta de analisar a literatura explicando as coisas por meio do contexto histórico, como se os eventos vividos pelo autor, muitas vezes só experienciados por ele, ou até pessoas que ele conheceu ou figuras notáveis de sua época, tivessem uma correspondência imediata dentro da obra, e não apenas isso, como se essa correspondência fosse o suficiente para conseguir entender todo o significado que o autor quis dar. O contexto histórico, evidentemente, é muito importante. Por meio dele a gente consegue acessar a cabeça do autor, e a cabeça do autor é uma chave significativa para conseguir desvendar os símbolos transcendentais que ele colocou na obra, porque é isso que importa. Os símbolos transcendentais. E o que é que eu estou chamando de símbolos transcendentais? Todos aqueles elementos que independem de geografia, independem de história, independem de contexto político, de qualquer coisa que você imaginar que prenda o autor à sua época e ao seu espaço. É por conta desses símbolos transcendentais que a gente consegue apreciar uma obra como a Odisseia até hoje. Uma obra que continua sendo lida, relida, contada e recontada. Tá aí Christopher Nolan que não me deixa mentir. E essa mesma capacidade, esses mesmos símbolos ajudam a explicar como que uma obra escrita no Brasil, uma obra escrita na África do Sul, na Rússia ou até mesmo no Japão, consegue ser apreciada sem necessariamente a pessoa sequer conhecer o lugar em que este autor vive, a sua terra e o seu espaço. O caso do Japão, inclusive, ele é muito peculiar, né? Porque é um país que passou mais de 200 anos completamente trancafiado. Aí chega lá no final do século XIX, os Estados Unidos, sempre ele, impõe uma abertura brutal das fronteiras na marra, à força, com canhões de guerra nos portos, dizendo: eu vou explodir a bexiga toda se vocês não abrirem as portas. Aí essa população, do nada, tem que agora receber toda a influência ocidental do mundo, o que gera, evidentemente, uma crise profunda na constituição dessa sociedade e desse homem que a constitui. Por isso que a gente encontra tanta obra japonesa, a partir do século XIX, que representa um homem completamente fragmentado, destruído, acabado, destroçado. Não é que a literatura do Ocidente esteja completamente livre disso, evidentemente. Nós também encontramos muito esses personagens fragmentados, destruídos, acabados na literatura ocidental. Mas as razões são outras. No Ocidente, quando o homem tentou matar Deus, excluir Deus da jogada, quis transformar o próprio homem em Deus. Daí os personagens, ou eles estão buscando essa afirmação da sua própria divindade, ou estão completamente perdidos justamente porque não conseguem preencher esse vazio. Já no caso do Japão, os personagens eles não querem ser o próprio Deus, nem pretendem sê-lo. Eles, na verdade, estão à procura de um Deus, e aí eles passam a tentar a substituição com outras coisas que não convêm, e isso leva a uma crise, uma fragmentação. Claro e evidente que eu espero que o público deste canal entenda que eu estou generalizando, porque a gente constrói raciocínios lógicos partindo de generalizações, certo? Antes que alguém reclame das generalizações. É isso. E o nosso livro de hoje é um exemplo maravilhoso de tudo isso que eu estou dizendo. Estou falando de Kokoro, de Natsume Soseki, um dos maiores clássicos da literatura japonesa. Ousaria dizer que, até agora, de todos os livros que eu tenho lido da literatura japonesa, basta buscar no canal, você vai encontrar vários, este aqui estaria lá no topo, entre os melhores, se não o melhor. Trata-se de um livro publicado bem no começo mesmo do século XIX. Uma correção importante aqui, tá? Eu estava editando esse vídeo aqui de madrugada e eu percebi que eu falei século XIX, mas é século XX, porque a obra foi publicada em 1914. Desculpa aí, é dislalia, acontece. Segue o jogo. E que tem como título esta palavra que significa coração, mas é mais do que coração, porque é coração no sentido de alma, espírito, mente. Só traduzido como coração, órgão, é um pouco limitado. E esse livro, que aparentemente vai falar de solidão, e você encontrará muitas resenhas, muitas reviews falando disso, muitos comentários, na verdade vai falar de um homem à procura de Deus. É algo que não está evidentemente declarado aqui, mas que nós vamos compreender conforme esta resenha avançar. Não se preocupe, na parte inicial da resenha, completamente livre de spoilers, quando chegar na parte de spoilers, eu avisarei, nem que seja com um aviso gigante na tela, spoilers a partir daqui. Tá certo? E eu espero que vocês estejam bem, que nosso Senhor nos abençoe. Eu sou Rodrigo Leão, sou professor, e aqui nesse canal falamos de qualquer coisa, desde que tenhamos um bom livro.
A história de Kokoro vai retratar um jovem que faz amizade com um homem bem mais velho que ele, portanto mais sábio. Eles vão construir uma amizade um pouco peculiar e esse jovem, como é de se esperar, vai trazer um pouco de brilho para a vida desse senhor, vai tirar um pouco da amargura que toma conta dele, mas aquilo que aparentemente seria uma narrativa de uma relação entre mestre e discípulo, entre professor e aluno, aliás, o modo como o jovem trata o homem mais velho no livro é justamente professor, sensei no original, na verdade revela um homem preso em uma fronteira, no limite entre dois mundos, que são esses dois mundos que eu falava na abertura. Um Japão fechado, completamente livre ou protegido de qualquer influência ocidental, e um Japão agora completamente aberto. O professor, o sensei, ele representa essa figura entre dois mundos. Ele não é nem do Japão tradicional, muito menos do Japão moderno. Ele está no limite entre os dois lugares. E estando entre esses dois lugares, ele sente todo o peso de deixar para trás um mundo que tinha seus vícios e problemas, mas também as suas virtudes, e também a atração por um mundo que tem todas as suas virtudes, mas também todos os seus vícios e os seus problemas. E a gente começa a perceber isso logo no encontro inicial, na primeira passagem do livro, lá no primeiro capítulo, quando o jovem vê pela primeira vez o professor. Na verdade, o livro ele é estruturado de modo que o jovem nos conta a história diretamente na primeira e na segunda parte. Na terceira, a narrativa será assumida pelo professor por meio de um recurso estético interessante que eu vou deixar para a parte com spoilers. Até aqui, tranquilo, tá? Só sinopse do livro, essa parte inicial. Na sinopse você encontra, ele vai conhecer o professor lá numa praia. E quando ele vê o professor pela primeira vez, o que mais chama a atenção naquele senhor, que poderia passar despercebido tranquilamente, é que ele está acompanhado de um sujeito ocidental, que chama muita atenção não só pela sua vestimenta, que é diferente dos japoneses, mas pela sua própria forma física, branca, né? Completamente pálido diante do que os japoneses estavam acostumados. É muito curioso observar isso porque é uma chave do que a gente pode esperar na obra, né? O jovem, quando vê o ocidental e isso chama a atenção no professor, é porque o professor, de certa forma, está passando a imagem como esse sujeito preso entre dois mundos. Ele é um idoso, ele é um homem de meia idade, que por ser de meia idade, ainda está com um pezinho naquele Japão fechado, ao mesmo tempo que está acompanhado de um homem ocidental, que é a representação física, materializada de toda a influência que vem de fora. O ocidental, que está com o professor, portanto, é o catalisador de toda a atenção desse jovem. E o jovem, como não poderia deixar de ser, é o sujeito mais interessado nessa influência da modernidade. O jovem, ele é um moderno em essência. Ele não quer saber de tradição, ele sempre rejeita a tradição. Não estou falando só do personagem, mas eu estou falando do jovem enquanto ser, indivíduo. Todo jovem passa por isso. Ele é a pura rejeição da tradição e o abraço apaixonado à modernidade. É muito simbólico e curioso observar que o jovem está ali completamente atraído por aquela cena, né? O homem que está bebendo dos dois mundos, que é o professor, ao mesmo tempo que ele está completamente encantado, empolgado, querendo conhecer esse japonês que bebe nas duas fontes. O professor, por sua vez, ele é o sujeito que conhece a tradição, é de lá que ele vem, é lá que ele foi criado, nos resquícios de um Japão que não existe mais, ao mesmo tempo que olha para a modernidade e também já a conhece e já percebe a sua influência, já sente o seu poder. Claro que no livro não está tratando desses termos, né? Nós temos, evidentemente, a história de um rapaz vendo esse professor, se encantando com a imagem desse professor, e ele trata por professor, não é que ele dá aula, de fato, ele sequer sabe a profissão do professor de verdade, mas ele explica que costuma chamar assim todo mundo que é mais velho. E ele fica muito curioso, ele sente uma atração intelectual muito forte por esse homem, e aí monta toda uma situação, uma estratégia para aproximar-se dele. E aí eles começam a construir essa amizade, o jovem passa a frequentar a casa do professor, conhece a família do professor, vai entendendo as nuances da vida desse cara, vai entendendo as chagas, não entendendo, vai sabendo que ele tem várias chagas na sua vida, mas a obra funcionará muito como se fosse um livro policial, sem ser um livro policial, que não tem crime. Pelo menos não tem crime factual diante do direito. O crime que é colocado é um crime espiritual, que
causou uma ferida imensa nesse personagem que é o professor. Ele vai saber que foi cometido um crime, ele vai saber que esse professor tem uma chaga, um vazio enorme a ser preenchido, e é justamente na parte final que nós teremos a explicação. Por isso que eu digo que funciona muito como um livro policial, que vai prendendo você por meio de pistas e mais pistas sobre a origem desse problema na vida do cara, até que lá no final nos revelará tudo. Uma estrutura muito parecida com o que acontece lá em Sherlock Holmes e o Cão dos Baskerville. Caramba, eu falei direito? Cão dos Baskerville. Acho que é isso. Você tem a estrutura do mistério e depois a sua explicação no texto final da obra. Uma estrutura, aliás, que vai se repetir em várias histórias de policiais, né? A partir de agora, sim, eu vou contar uns spoilers para vocês, porque é inevitável não explicar essas coisas sem spoiler. Pois se você não lê o livro e se incomoda com spoilers, aí você compra o livro, o link está na descrição, lê, aproveita bastante e volta aqui para ter a explicação do que eu estou querendo dizer, tá certo? E se você não se incomoda com spoilers, aí você fica, aprecia tudo que vai ser dito e aí aproveita o livro muito mais, porque já vai ter uma chave de interpretação muito massa no seu bolso. Esse professor, como eu disse, ele tem uma chaga muito grande na sua vida. Ele não consegue sequer aproveitar a vida direito porque ele tem uma mágoa, ele tem um sofrimento imenso na sua alma. A sua alma está fendida, rachada, fragmentada, como a gente falou lá no começo, né? E isso se dá por causa de um amigo que morreu. E a gente tem lá na primeira parte acesso a esse amigo que morreu, ou sabe disso, porque o professor mantém um hábito que não se encontra mais no Japão da época desse jovem, que é visitar o túmulo dos falecidos, ou prestar homenagem aos falecidos de uma forma muito constante, com bastante reverência. É o único túmulo, inclusive, que esse professor visita, e o jovem faz questão de visitar junto. O professor não se sente muito confortável quando isso acontece. Como eu disse, a obra vai construindo mistérios, pequenos tijolos. Esse é um. Lá na frente, bem lá na frente, lá na segunda metade da obra, é que a gente vai conhecer quem é esse jovem. Na segunda metade da obra, não, no terço final, porque a obra ela é composta por 3 partes. A primeira parte é o jovem conhecendo o professor, convivendo com ele. A segunda parte é o jovem voltando para casa, encontrando a sua família, lidando com todos os elementos da sua ancestralidade, da sua origem, e comparando com a vida na cidade que ele passou tanto tempo apreciando, comparando o próprio pai com o professor, porque os dois representam figuras paternas. E a terceira parte é o jovem lendo uma carta do professor explicando todas as chagas da sua alma. Mas, pois bem, nesta parte final, em que ele vai explicar as suas chagas, nós conhecemos finalmente este amigo que o professor visita o túmulo, que morreu quando o professor ainda era jovem, e este amigo também. Nenhum personagem do livro receberá nome, todos eles são tratados ou de forma genérica, como professor, estudante, senhora, a filha da senhora, a esposa do professor, ou, no caso desse amigo, que ele é tratado pela inicial, K. O fato de não colocar nome é um recurso que escritores utilizam muitas vezes, não é para manter mistério nem nada disso, mas é para criar elo de identificação, para que aquele personagem ele sirva como um catalisador de vários outros elementos que nós encontramos na sociedade, como se aquele personagem pudesse vestir a máscara de qualquer um que nós conhecemos, até a nossa própria. Eu acho que quem está no canal há mais tempo já sabe disso, inclusive. Mas enfim, esse amigo é chamado de K. K é filho de um monge. Eu também fiquei confuso quando eu li essa informação no livro. Mas é porque, segundo consta, alguns monges de algumas vertentes do budismo, de outras religiões, não sei especificamente como é isso, eles podem casar e ter família, inclusive. K é filho de um monge, ele faz parte dessa linhagem aí. Por ser filho de um monge, ou não só por isso, mas ele é um cara muito focado no espiritual. Ele busca uma vida plena, livre de qualquer tentação, numa realização do seu intelecto e do seu corpo. O próprio K, inclusive, é citado com certa inveja pelo professor na sua carta o tempo todo. Não uma inveja destrutiva, de que ele quisesse o lugar de K, mas uma inveja de admiração. Ele olha para esse rapaz como o cara que ele não era e que ele queria ser, tanto intelectualmente como fisicamente. E isso é muito importante porque muitas vezes você tem uma representação de um sujeito muito bom intelectualmente, fraco no físico, muito bom no físico e ruim no intelecto. Cá ele é o pacote completo, ele representa a realização plena e total da humanidade, do indivíduo, do ser humano. E por mais que seja pobre, viva até numa situação meio de penúria, ele não perde o foco em momento algum.
ele mantém a sua trajetória, tentando justamente essa ascensão na sua vida. Enquanto o professor, por sua vez, é um sujeito muito rico, muito abastado, sempre viveu com muitas posses e tem uma marca profunda na sua vida, que é uma traição cometida pelo seu tio. Seus pais morrem, se eu não me engano é de tifo, e deixam ele órfão. O único que vai cuidar dele é um tio que dá todo o suporte necessário durante muito tempo, mas ele descobre logo que esse tio, na verdade, estava desviando o seu dinheiro para cobrir as suas despesas, as suas dívidas, para sair da falência. Estava roubando o menino. E aí, quando ele confronta o tio, ele fica sabendo, e o tio antes já tinha tentado casá-lo com a sua filha, com a própria prima, numa situação completamente enrolada, justamente para usufruir desse dinheiro. O que é um evento muito importante também, porque essa postura do tio, do professor, quando ele era jovem, é um demonstrativo da influência moderna, né? O capital falando mais alto. A cultura japonesa tinha uma centralidade muito forte nas famílias. As famílias, elas representavam um núcleo social fundamental. Tudo acontecia ali dentro da família e ela tem que ser respeitada a qualquer custo. A gente encontra isso muito forte numa obra que eu já falei aqui no canal, que é a Ayako de Osamu Tezuka, em que o personagem comete um determinado crime e tem que ser acobertado para não colocar o nome da família em risco. Então, não importa o que aconteça, a hierarquia máxima está na família. Inclusive, os personagens que estão na obra, policiais e etc., eles ficam numa dúvida se aquela família está seguindo a tradição do Japão antigo ou não. O fato de ter sofrido um revés na vida, de ter sofrido essa influência da ação do tio, faz com que a personalidade do professor mude drasticamente, que ele fique marcado pela modernidade, pela influência capitalista do Ocidente, e faz a sua visão sobre o mundo mudar. Ele passa a desconfiar de todo ser humano que ele encontra pela frente. Ele acha que qualquer pessoa está apta e disponível a passar a perna nele. Inclusive, tem uma passagem no livro muito importante que ele pergunta ao jovem se o pai dele tem posses. E aí o jovem fica perdido sem saber o motivo daquela pergunta. Ele diz, não, é porque quando seu pai morrer, certamente você descobrirá quem são os seus verdadeiros parentes, né? Quem são no sentido de que tipo de pessoa eles são. Porque eles vão demonstrar a sua verdadeira natureza, tentando reproduzir ou reproduzindo aquilo que ele passou na vida. E aí você pensa que esse professor é um sujeito amargurado, que ele desconfia de todo mundo e etc., e acha que ele é uma vítima. Porque essa é a nossa tendência natural quando a gente aprecia a história de outra pessoa, né? E não à toa, porque a gente também tem a impressão o tempo todo que nós somos as melhores pessoas do universo, que nós somos perfeitos, que nós temos uma integridade incrível, impressionante. Ninguém é ruim, segundo a própria percepção, né? O pior do sujeito, eu tenho certeza que ele sempre age achando que ele está fazendo a coisa certa, ou ao menos a coisa justa, que ele queria que fosse justa. E quando ele não faz assim, ele fica corroído pela culpa. O professor, ele é esse sujeito, pelo menos temos essa impressão, que ao perceber a maldade do mundo, como todas as pessoas estão o tempo todo querendo passar a perna nele, ele é um sujeito que evidentemente e automaticamente se coloca no nível de superioridade. Porque eu sou melhor do que os outros, já que eu percebo que os outros são ruins. E isso é algo que a gente viu também num vídeo que eu acabei de postei a semana passada, que é sobre a queda de Albert Camus, em que o sujeito declara toda a sua culpa justamente para se colocar numa posição de superioridade. Mas enfim, o professor é isso. Só que esse amigo do professor tá, como eu já disse, passando por uma certa penúria, o professor quer ajudá-lo, só que esse amigo não vai aceitar uma ajuda direta, então ele resolve levar esse amigo para dentro de casa. E ele não é qualquer dentro de casa, ele está morando com a senhora, está sendo hóspede de uma senhora, e aí leva cá para morar junto na casa dessa senhora. Uma senhora que, inclusive, ele estava desconfiado no começo, porque lembra que ele desconfia de todo mundo. Quando ele está morando lá na casa dela, ela tem uma filha muito jovem e ele percebe que tem um interesse de casar a filha com ele, de arranjar aquele casamento, que é um costume do Japão antigo, que ainda estava os resquícios acontecendo, né? Logo no começo do livro, inclusive, ele cita que o amigo que ele estava na casa, não o professor, o jovem narrador do livro, ele cita que estava em Tóquio, na casa de um amigo, que os pais estavam fazendo pressão para ele se casar. Então o casamento tinha essa sombra ainda na época do jovem narrador do livro, e era mais presente ainda na época do professor. E o professor sente que há esse acordo, essa arrumação da senhora querendo
ajeitar a filha dela para ele, e ele começa a ficar desconfiado, achando que a véia quer passar a perna nele. Aos poucos ele vai se habituando, vai se acostumando, é aí que ele traz K para dentro de casa. Só que é a sua glória, já que ele está fazendo uma caridade, mas também a sua ruína. Porque K, apesar de ser um sujeito muito reservado, tímido até, contraído, começa a fazer amizade com a menina. E o narrador começa a perceber, com o passar do tempo, que estão numa proximidade, inclusive, muito maior do que ele próprio tinha com a jovem. Como, por exemplo, a senhora dona da casa nunca deixava o professor sozinho com a menina em casa. E um belo dia ele chega, tá a menina e cá conversando, batendo um papo. Começa a acender uns alertas. Outra oportunidade, ele vê os dois batendo um papo e a menina com as risadinhas, achando graça quando ele chega. Depois, a menina na mesa de jantar de novo. Quando ele cita que os dois estavam conversando, a menina começa a rir, como se estivesse zombando dele ou achando graça de alguma coisa dele. A senhora repreende, ela para de rir, mas fica aquele clima estranho completo. Até que chega o dia fatídico em que K, sendo amigo dele, confessa, revela para ele que está apaixonado. Mas ele não revela isso achando que o professor está interessado na menina. Ele revela porque essa paixão estaria colocando em risco o seu plano de ascensão espiritual, a sua realização de vida. Porque definitivamente ter um romance, dedicar a vida a uma mulher não estava nos planos. E quando ele conta isso, muito doído, muito pesado com tudo isso que está acontecendo, é o momento que a gente percebe a verdadeira natureza do professor. E aquilo que eu tinha falado do professor achar que é superior, a gente percebe que, na verdade, ele consegue atingir um nível de crueldade e de vilania pior do que o seu tio foi capaz de fazer com ele. Por isso que lá no começo da obra, e é aí que eu falo que esta obra tem uma estrutura policial em que as pistas vão sendo plantadas no início, para depois explicar nesse texto final, porque lá no começo da obra, quando o professor fala com o jovem, ele dizia para ele para tomar cuidado com as pessoas, porque qualquer pessoa a princípio pode ser má, dependendo da circunstância. E ele não está falando isso porque observou os outros fazendo. A princípio sim, porque ele observou o tio sendo mal. Mas depois ele próprio faz. Porque ele usa isso, a confissão de K a respeito do amor por essa menina, e ele chega a verbalizar que era como se K estivesse entregando um mapa da sua própria alma. E aí tá a vilania maior, porque de posse desse mapa, ele se antecipa e vai falar com a velha, pedir a menina em casamento. Ele não conta para o amigo que ele também estava interessado na jovem. Ele simplesmente passa por trás, dá a volta e pede a mão da jovem antes dele. K tem acesso a essa informação por meio da própria senhora, conta na mesa de jantar, isso evidentemente é um choque absurdo. O professor fica tomado de culpa, chega a dizer que se estivesse sozinho pediria perdão, se ajoelharia e pediria perdão a K naquele momento, se programa inteiro para falar com ele um certo dia, depois de amargurar muito, e é aí que, na verdade, o jovem amanhece morto, porque praticou um atentado contra a própria vida. O que o professor faz com um amigo no campo simbólico não é só a traição de dois amigos de infância, ele não está só traindo a confiança de um indivíduo, ele está destruindo toda a lealdade feudal que o Japão conservou durante tanto tempo. É o professor, esse indivíduo que nasce na esteira, na herança de um Japão ainda fechado, de todos os costumes provindos dessa época, mas que foi fendido, ofendido, machucado pela modernidade por meio da influência do tio e que agora pisa, rejeita a tradição, destruindo todo o conceito de lealdade que permeia a vida desses homens. Mais do que isso, inclusive. Porque ele não só trai a confiança, ele usa da confiança do amigo para machucá-lo com ela própria. É como se tudo que ele passou com a família em casa, pela ofensa do tio, causasse nele uma transição forçada para a modernidade, ele fosse iniciado nas artimanhas da modernidade, e esta modernidade dá a ele ferramentas suficientes para conseguir sobrepujar o amigo. Mas como ele não fez a transição completa, quando ele executa o movimento de traição, ele se sente culpado, atormentado, destruído. Ele é um japonês, portanto, que está inserido no mundo moderno, sob toda a influência da ocidentalização, mas não conseguiu se libertar das raízes fundamentais que o shogunato deixou
gravadas na sua alma. A morte, aliás, um elemento bastante constante na obra, no meio naqueles esquemas de novo, né, de botar uma pista lá atrás para explicar depois. O professor fala muito na morte. Inclusive há um momento muito bonito, poético até, em que ele comenta com o jovem que o jovem ainda não pensava na morte. Esse ponto de decisão ele é fundamental, porque a morte é um elemento constante em qualquer cultura, mas na japonesa é ainda mais, porque ela tem mesmo peso e relevância, por assim dizer, tá, gente, da vida. Ela não é um elemento catastrófico a ser evitado a todo custo, mas ela é muitas vezes uma ferramenta de reconciliação. Não a morte do outro, como o ocidental faz por meio do sacrifício, mas a de si próprio. A morte ela aparece algumas vezes no livro, aparece por meio de ameaça, quando fica uma sombra de que o professor fala muito em morte, aparece no túmulo do rapaz que o professor visita constantemente, aparece no pai do jovem, porque o pai do jovem está muito doente, à beira da morte, e aparece também no próprio amigo do professor, dono do túmulo lá, e do próprio professor. Assim como em figuras importantes da época, daí o contexto histórico ter relevância não só nesses planos gerais, mas também em pessoas que viveram, né? Morre o imperador durante a história, né? Não durante a carta, né, que é um flashback, mas durante a história do jovem. Tem a primeira parte, que ele conhece o professor, como eu já disse, a segunda parte, que ele volta para casa. Quando ele está em casa, depois de se formar, chega a notícia de que o imperador morreu. E o que para nós ocidentais é só um evento qualquer, a morte do imperador, para o japonês tem um peso diferente, porque o imperador é o topo da hierarquia não só física, mais espiritual, já que ele é descendente, ou era até a Segunda Guerra Mundial, descendente direto dos deuses. Era praticamente um deus vivo, o imperador. Só que não é só isso, é bem mais do que isso, inclusive, porque quando o pai biológico do jovem recebe a notícia da morte do imperador e ele próprio está doente para morrer, é um misto que toma conta desse personagem, porque ao mesmo tempo que ele fica na sensação que ele vai morrer também, afinal alguém importante morreu, toda aquela coisa que a gente já sabe, é como se fosse um sinal liberando a sua partida. E isso se agrava muito mais quando o ministro do imperador resolve ele próprio atentar contra a própria vida após que o imperador deixa esse plano. É um cara que, por causa de um fracasso no passado, tinha pedido o direito de fazer isso, na cultura japonesa tem esse negócio, não é permitido e ele passa 30 e poucos anos após esse pedido. Quando o imperador finalmente vai embora, aí ele dá cabo de si. E o próprio professor, quando está revelando os motivos da sua chaga, a dor que ele tem na sua alma, ele faz uma ligação com a morte do imperador e com a morte do ministro. E chega a questionar qual teria sido a dor maior. A dor do momento final, em que a existência dele está acabando, ou a dor que ele teve de suportar durante os 30 e poucos anos. Esse evento na história assume um papel quase que de portal, de transição. É como se abrisse uma fenda e a partir dali todos os indivíduos pertencentes ao passado devem ficar nele. Todos os indivíduos que estão aptos a frequentar o futuro vão abraçá-lo de todas as formas possíveis e imagináveis. Inclusive, o evento final do livro é muito simbólico disso, porque está o jovem cuidando do pai, convalescido, na cama, o pai biológico. Os irmãos, o irmão e o cunhado já vieram de longe para vê o pai que está prestes a morrer, ele sabe que não pode deixar aquele lugar, até que chega a carta do professor, ele vê na carta que o professor vai dar cabo de si, e aí ele não conta história, deixa o pai morrendo e vai embora, em busca do professor. O que pra gente parece só uma loucura, ou parece muitas vezes, é porque ele amava o mestre, é um elemento simbólico que indica o abraço desse jovem à modernidade completa. É o japonês abrindo mão da tradição, do passado, de todo o shogunato, para abraçar o futuro, a modernidade. Só que é muito curioso também, e é muito interessante, na verdade, que seja justamente a morte um elemento comum que funciona da mesma forma para todos os personagens que a experimentam. Ela é o único elemento unificador, que todos os personagens a entendem da mesma forma e a experimentam da mesma forma. O imperador, quando vai embora, ele está encerrando uma era, um período, e está levando junto com ele todo mundo que pertence a esse período. Quando o ministro acompanha o imperador na sua partida do mundo, ele faz isso por lealdade ao imperador, mas também como uma forma de punição a si próprio, por não ter conseguido atingir os seus objetivos. São 3 dimensões da morte para todos eles, né?
o imperador encerra o ciclo e não só ele vai embora da vida, como leva todos aqueles que pertencem ao seu tempo. É o fim da era Meiji. O ministro segue o movimento do imperador por lealdade, claro, é evidente, mas tem uma segunda dimensão que é a da punição, de se punir por um fracasso. E uma terceira dimensão, que é a dimensão do sacrifício, porque ao acabar consigo próprio, ele está presenteando aqueles que ficaram por não ter mais de carregar o seu fardo. Estas mesmas três dimensões da lealdade, da punição e do sacrifício estarão presentes na morte do jovem K, o amigo do professor, e os cachorros tão ativos e fortes de novo. É verão, minha gente. Aí os cachorros, os bichinhos ficam com calor, eles ficam aqui danados. Mas o que é que eu falava? K também tem essas dimensões, né? Ele faz por lealdade, também é o amigo, já que o amigo ama aquela mulher que ele ousou se apaixonar. E aí vem logo em seguida a dimensão da punição, porque ele não conseguiu atingir os seus objetivos, não foi fiel àquilo que ele acreditava, e depois como sacrifício por liberar aquele casal para poder viver a vida deles da forma que bem entenderem, já que ele já não estará mais no plano. E o professor faz no mesmo sentido, nas mesmas dimensões. Encerra a era junto com o imperador, é leal, portanto, aquele tempo que não existe mais, a dimensão da punição, já que ele se sente muito culpado por tudo que aconteceu com K, e a dimensão do sacrifício, já que ele acha que ele é um fardo para as outras pessoas e ao deixar este plano, ele facilitaria a vida delas. Quando o imperador morre, deixa o plano material a divindade japonesa. E é aí que abre espaço, que eu estava falando desde o começo, para esse japonês à procura de um deus. Porque enquanto havia ainda, mesmo que material, num plano simbólico, ou que fosse só a figura do imperador ali existindo, o professor conseguiu manter-se vivo. Quando a figura vai embora, e essa morte é significativa porque ela representa o fim de uma era, de um tempo, o professor não sente mais motivação ou força para continuar no plano, e aí é quando ele resolve encerrar tudo. É um homem que não consegue encontrar um substituto. Já o jovem discípulo do professor, aquele que abandona o pai no leito de morte para ir à procura do mestre, esse não. Esse não só não sente a partida do imperador, porque para ele não era sequer o seu Deus mais, mas ele já é capaz de substituir esse espaço com qualquer outro Deus que aparecer. E aí pode ser o próprio professor, pode ser a sua profissão, a sua carreira, pode ser uma mulher, pode ser qualquer coisa que aparecer pela frente. Kokoro não é definitivamente só um livro sobre solidão. Ele é um atestado de óbito de um tempo, ele é uma autópsia da modernidade. Soseki, com toda a sua leveza e estilo, vai nos mostrar que a modernidade, a abertura ao Ocidente, trouxe para o Japão também o maior de nossos vícios, o maior de nossos males, a primazia do eu, do indivíduo, sobre o nós, que resulta numa sociedade onde a inteligência serve de munição para a desconfiança e o amor serve como pretexto para o mais profundo egoísmo. É isso, meus amigos. Espero que tenham gostado demais deste vídeo. Até a próxima. E que nosso Senhor nos abençoe.